Vamos conversar bastante, começar já com uma charge. Eu vi essa charge há alguns dias na internet e eu quis trazê-la para provocar uma discussão. Afinal de contas, assunto para conversar que não falta, né? E é uma questão que eu julgo muito polêmica, a questão de charges da internet usando versículos bíblicos. Essa, por exemplo, usa, se não estou enganado, Apocalipse 22:15. Coloca aí, produção. Isso, 22, eu acho que a minha imagem está até na frente, é 15, isso, 22:15. É um gatinho, né, simulando que está lendo a Bíblia, olha a carinha do cachorro, coitado, de medo, né? E o gatinho lendo e diz que é sério, está aqui em Apocalipse, ficarão de fora os cães, né? A cara dele de medo, né? A cara de medo do cachorro, que sensacional, né? O pessoal faz cada montagem, é claro que é uma montagem, é claro, né, que isso é tudo... Mas eu queria pegar essa imagem para duas discussões. A primeira delas, uma discussão que a gente tem feito, que é o uso de imagens lúdicas, de montagens, de charges, usando versículos bíblicos. Vocês veem com maus olhos ou com bons olhos? Quer dizer, queira ou não, está falando de um versículo bíblico ali. Né? Mas está usando os animais e o texto fala que ficarão de fora os cães, que é a segunda discussão, que é a discussão teológica em si. Que cães são esses que ficarão de fora? Né? Primeiro, vamos discutir a questão do uso da charge. Vocês se sentem incomodados? Eu acho que depende para o fim que ela é criada. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos com crianças, então a gente precisava trazer coisas lúdicas na linguagem das crianças para ensinar para elas algumas coisas. Mas tem gente que usa para zombaria. Eu vejo até meninas de biquíni colocando na internet foto de biquíni e colocando versículos bíblicos. Sério? Aí você fala assim, oi? Como Nada assim? a ver, né? Nada a ver. Então, assim, eu acho que depende para o fim que é usado. Se é usado para um evangelismo, por exemplo, às vezes a pessoa nunca ouviu falar daquele versículo, daquele contexto, e você usa, por exemplo, nós pastores às vezes usamos uma história secular, tipo uma parábola, como Jesus usava muito, para exemplificar uma questão bíblica. Sim. Agora, se o fim é para zombaria, se o fim é para criticar, alguma coisa assim, a Bíblia é sagrada. A gente tem sempre que lembrar isso. Porque hoje em dia, a gente até falou em um outro programa que banaliza muito, né, essa questão dos princípios. Não, nós somos um país livre, então eu vou fazer de qualquer jeito. Mas aí depende para o fim que ela está sendo utilizada. E aí, pastor? Eu acho que é por aí mesmo, concordo com a pastora Carol. Eu vejo assim, que assim como um filho pode brincar com o pai, né, existe um limite para isso. Exatamente. Né? Então, até aqui pode, né? Então, assim, o filho brinca com o pai, claro, é natural, mas tem que ver até onde vai sem que se falte com respeito. Isso. Então, eu vejo assim também brincadeiras que envolvem a Bíblia. Eu acho que brincar é uma coisa. Agora, escarnecer já é outra. Mais então, pesado. Eu sou um cara brincalhão, brinco muito no Facebook. Trabalho com juventude, tem que brincar, né? Trabalho com a juventude nas nossas pregações, a gente brinca um pouquinho, assim, para descontrair, mas eu estou sempre atento ao limite, né? Tem uma fronteira que a gente não pode ultrapassar. Então, assim também, se tratando da Bíblia, a gente precisa ter reverência, precisa ter respeito, mas também não tem que ser aquela coisa assim pesada, né? Então eu vejo dessa forma. Eu também sou muito... Quem acompanha o programa sabe que eu dou risada o tempo inteiro, né? Graças a Deus eu tenho um humor, né? Bom humor, às vezes até demais. Mas realmente, às vezes, eu percebo que há um excesso. Sim. No caso, por exemplo, aí... coloca a charge de novo, produção, a ilustração lá, do cachorrinho e do gatinho, né? A cara, eu não sei se dá tempo, porque eu pego a minha produção toda hora, eu peço para voltar as imagens, né? Tem uma sequência de imagens. O cachorrinho com a carinha de susto, né? Quando o gatinho lê lá Apocalipse 22:15, dizendo, ficarão de fora os cães. Olha lá, a cara de medo do cachorro e o gatinho, pior que a cara de mal do gatinho também, né? Ele deve estar pensando, por que não os gatos? Por que não os gatos? Aí entra a questão de ficarão de fora os cães. E aí é uma questão até de hermenêutica, o texto de Apocalipse 22:15. Porque fala de uma série de categorias de pessoas, né, que não estarão na eternidade ao lado de Deus. Né? E algumas pessoas são chamadas de cães.
Eu lembro que Paulo fala, cautelai-vos dos cães. Né? Que tipos de pessoas vocês veriam como cães hoje em dia? Assim, o que seria... Porque ali o texto de Apocalipse fala de sodomistas, de mentirosos, não fala? De pessoas que não estarão na eternidade, pessoas com comportamentos que a palavra de Deus condena. Né? Eu fico pensando que, infelizmente, no grupo daqueles que se dizem cristãos, há muitos cães, quer dizer, pessoas que estão ali, mas com outras finalidades, né? Que não são ovelhas, são cães. Né? Não são ovelhas, são bodes. O que vocês pensam sobre isso? Vejo que essa expressão, o cão, né? Ela remonta lá ao livro de Levítico, quando se fala de animais impuros e animais puros. Então, o cão, ele estaria na categoria dos animais impuros, ou imundos. E o judeu sempre abominou o cachorro. Então, a gente, né, tem cachorro em casa, diz que no Brasil tem mais cachorro em casa do que criança atualmente. Né? Verdade. É como filho, né? Então, isso para o judeu é uma coisa muito estranha, né? Inconcebível. Porque eu tenho um cachorrinho em casa, eu sei a sujeira que ele faz, né? Então, a gente tem que ter uma série de cuidados. Então, isso passou a ser usado, assim, como no sentido pejorativo, como um xingamento mesmo, né? E a gente vê isso nas palavras de Jesus, quando ele diz: não deem as coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos. Olha o nível que o cachorro ficou, né? Mas ele está falando ali de uma forma figurada com relação às pessoas. E quando ele tem aquele encontro ali com a mulher cananeia, ele fala também, né? Não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então, ela falou, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Então, a gente vê aí o cão, em vários contextos, na condição de imundo. Então, quem que é esse ser humano comparado com o cão, né? É aquele que é imundo. Ele não é filho, né? Pensando ali nas palavras de Jesus. Mas está perto como se filho fosse, isso que é interessante. Está perto, Pastor Márcio, ele sempre fala que santo não é aquele que não se suja, é aquele que está constantemente se lavando no sangue de Cristo. Todos nós, infelizmente, ainda pecamos. O problema é que as pessoas, elas banalizam. Porque quando você peca a primeira vez, você fala assim, ai Deus, foi mal, me perdoa, aquela coisa. Aí daqui a pouco aquele pecado vai ficando tão costumeiro, que você fala, foi mal aí. Daqui a pouco aquilo nem é pecado mais. Ah, não. Aí entra o famoso, tem nada a ver. Nada a ver. Tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Então, eu acredito que essas pessoas imundas são pessoas, assim, que tiveram contato com a palavra, mas que banalizaram algumas coisas. Não só essas, né? Mas, assim, é o que a gente estava falando, de pessoas que são cristãs, que estão dentro da igreja e são lobos em pele de cordeiros, bodes. Porque muita gente está dentro da igreja, e eu acredito que nós vamos ter uma surpresa quando chegar no céu. Porque a gente fala assim, nossa, fulano parecia tão crente, mas só o Senhor conhece o coração. Só o Senhor conhece a essência, só o Senhor conhece... Tanto que Jesus, ele mesmo vai comparar, né? Ele fala assim, tem um fariseu que fala, eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso, e o outro fala, mas eu sou pecador, eu preciso de ajuda, e Jesus fala, qual que foi? Ele fala com o fariseu, você é um sepulcro caiado, você me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, muitos de nós, infelizmente, nós vemos pessoas que são de Deus. Eu vejo pessoas que são maravilhosamente usadas no púlpito, mas quando desce, não tem caráter, não tem vida com Deus, não tem nada. Então, eu acredito também que essas pessoas... E Paulo, quando ele fala cautelai-vos dos cães, quer dizer, você tem que ter cautela com essa categoria de pessoas, porque são pessoas que estão na proximidade. Sim. Né? Segundo os estudiosos, o animal, os caninos, são animais, na origem das comunidades humanas, animais mais próximos ao ambiente doméstico do que outros animais, né? De mais fácil domesticação. Mas quando a Carol falou também de lobos em peles de cordeiro, lobo é um canino, eu não quero entrar aqui na biologia, na zoologia, Evolução evoluída, um canino evoluído. Mas há uma relação muito próxima, né? E isso é lamentável, porque eu fico vendo quantas histórias, né, de pessoas que criam animais, cães, que são cães com poder de destruição, poder de violência, né? Mas estão perto do dono tão bem e tal. Mas de uma hora para outra, às vezes, o animal reage e cria um problema, né?
Isso a gente tem que tomar cuidado, realmente. Eu estou falando do sentido biológico, mas agora voltando para o sentido espiritual. A gente tem que pedir a Deus, quem são os cães que estão no nosso meio? Aqueles que estão até com uma carinha de anjo, de ovelha. E aí, do nada, transtorna e avança e mata. E tem um muito perigo, no nosso né? meio hoje em dia. Eu lembrei também de uma passagem de Pedro, né? Que fala daquele o apóstata, diz assim, é como o cão que volta ao seu vômito. Né? Pesado, né? É muito pesado isso. Agora, eu acho que tudo isso está relacionado com identidade e natureza. Né? Então, como a pastora Carol falou, nós pecamos, né? Mas quem somos nós? Nós somos filhos, então nós vamos lutar contra o pecado, nós vamos procurar... se posicionar. Um posicionamento, uma semelhança cada vez maior com o Pai. Agora, o cão, não. A natureza dele é outra, né? É outra. E por mais que ele tenha um bom comportamento, ele é um perigo, né? Ele é por instinto, né? Eu tenho um cachorrinho também, poodle. E geralmente poodle é tudo mansinho, né? O meu não é muito não, mas geralmente ele é mansinho. Só que assim, a gente brinca e tal. Só que esses dias minha mãe deixou ele muito tempo... muito tempo não, ela estava passando mal, ela ficou na minha casa uns dias. E aí quando voltou para casa, ele ficou tão eufórico com ela chegando e tal, que ele pulou e deu uma mordida nela. Mas não foi de propósito, foi tipo assim, ele estava tão feliz, aquela coisa, que ele pulou e acabou arranhando e deu uma mordida. Aí ela ficou brava, que isso? Não sei o que. Eu falei, mãe, ele não vai entender o que você está falando. Então assim, ele machucou na defesa dele, na euforia, mas não foi de propósito. Só que trazendo para a área espiritual, igual a gente está trazendo, são pessoas conscientes, são seres humanos conscientes. Então, às vezes, machucam com consciência, né? Tipo assim, ferem o outro na calada, ou na euforia, ou na empolgação. Acaba ferindo o outro, às vezes, para se promover numa empresa, ou até mesmo no ministério. Acaba matando o outro e falando, sabe o Cássio? Fala mal do Cássio para o outro porque quer se promover no lugar dele. Então, a gente vê muito esses ferimentos dos cães que estão próximos, né? Que são pessoas que estão ali todos os dias com a gente, que você acha assim, nossa, tão dócil, tão amável, mas daqui a pouco, sem querer ou por querer. E que diz o texto de Apocalipse 22:15, né? De fora ficarão. Então, assim... Que não sejamos esses. Exatamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.